Olha o Mando News de volta aqui no YouTube e no Facebook do Terra do Mandu. Agora a gente fala de um assunto muito importante, capacitação para o mercado de trabalho, que é cada dia mais ágil e com muitas mudanças vindo por aí. E a gente conversa com um velho conhecido aqui, que já bateu papo com a gente e volta a conversar, o professor Everton Lima, do Senac, que é professor de MBA e inovação, para falar sobre o curso de gestão de pessoas. Professor Everton, muito boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Mando News. Olá, muito boa noite, o prazer é todo meu e quando precisar é só chamar, estou à disposição, viu? Valeu, professor. E o que todo mundo fala, comenta nesse dia a dia com essas mudanças cada vez mais rápidas por conta da tecnologia é a interferência ali entre a inteligência artificial e o conhecimento humano. Como é que essas questões aí de inteligência artificial e automação vai interferir na gestão de pessoas, professor? Pois é, essa pergunta é muito boa. A humanidade nunca evoluiu numa velocidade tão intensa quanto agora, né? Pela primeira vez, a inteligência artificial está gerando um insumo suficiente para ela desenvolver sozinha. Eu tive uma aula agora com a minha turma de Montes Claros e a gente estava discutindo exatamente isso. Como a inteligência artificial pode interagir com as capacidades humanas ali, com o ser humano no dia a dia. A verdade é que é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai perceber a interferência da inteligência artificial e o mais assustador é que vai ser com mais assertividade, com otimização, com redução de custo, vai fazer melhor aquelas atividades que durante muitos anos foram executadas pelos seres humanos. Então, cabe a gente agora, como indivíduo, conhecer um pouco mais a inteligência artificial e se preparar para interagir com essas plataformas, porque é um caminho sem volta e quem não souber utilizar vai ficar para trás, vai se tornar irrelevante no dia a dia. E dentro disso aí, então, quais habilidades, competências que esses profissionais da gestão de pessoas têm que apresentar nesses próximos anos? O mais interessante é que a gente está indo para um futuro onde mais importante do que saber a resposta é saber fazer as perguntas, né? A plataforma tem acesso a uma base de conhecimento que a gente jamais vai ter em toda a nossa vida. Por isso que é fundamental a gente saber conversar. Então, eu acredito que as competências necessárias estão ligadas a essa capacidade de assimilar o que é verdade, o que está bem instruído, se o texto está bom, se a resposta é exatamente essa. Então, esse conhecimento e essa capacidade de fazer as perguntas, com certeza é uma delas. Outro ponto vem a ética e a responsabilidade. Cada vez mais a gente vai ter acesso à informação e o que a gente faz com essas informações e o que a gente entrega de informação é muito importante também saber separar uma coisa da outra. Então, o indivíduo vai ter na mão a ética e a responsabilidade de saber, eu posso passar as informações da minha empresa para a plataforma? Eu posso confiar 100% nas informações que foram cedidas? Eu devo passar essa informação adiante? Eu devo compartilhar esse tipo de informação que eu estou vendo? Hoje teve um escândalo aí no Instagram e nas redes sociais de um ataque ao Pentágono. E quando a gente foi ver, era uma imagem falsa formatada por uma inteligência artificial que muitas empresas, até de jornalismo, publicaram. Então, esse tipo de capacidade de assimilar essa informação é real ou não, ela tem profundidade ou não, eu estou checando essa fonte ou não, vai ser cada vez mais necessário, principalmente nas empresas. Porque se eu não validar a informação que eu tenho na mão, que foi gerada por inteligência artificial, eu posso comprometer o resultado da minha empresa, sabe? Entendi, perfeitamente. É algo que precisa ser para qualquer área, né? A gente precisa checar muito e saber o que está falando. E por falar nessa questão aí de inteligência artificial, hoje em dia, nos processos de recrutamento das empresas, elas já utilizam muito aquela pré-seleção ali, né? O candidato já vai ser selecionado, às vezes, só na parte final ali que vai cara a cara com algum gestor da empresa. Como que o senhor acredita desse impacto, desse recrutamento, usando a tecnologia para recrutar pessoal? Porque a gente percebe hoje que ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, conseguem construir uma descrição de vaga para ser postado nas plataformas como LinkedIn, como Instagram, como Facebook, nos sites de anúncio e tudo mais. O que eu vejo a médio prazo, né, o que eu vejo acontecendo aí bem, logo, são essas plataformas rastreando o LinkedIn para encontrar o perfil perfeito para trazer para sua empresa.
Então, em vez de eu criar uma vaga, em vez de eu fazer um processo seletivo, eu vou atrás do candidato específico. Eu quero um apresentador para o meu telejornal. Eu vou usar a plataforma para rastrear quais os apresentadores que têm esses pré-requisitos e depois essa plataforma vai interagir com esse apresentador para trazer para mim ali o melhor candidato, o mais qualificado, aquele que teria interesse em trabalhar comigo também. Então, é um caminho sem volta, onde o RH vai ter apenas que validar se aquele candidato que passou por todos esses crivos realmente pode entrar na empresa. E eu volto a dizer, ela vai fazer esse trabalho de ir atrás desse cara, no LinkedIn, no site de anúncio, em postagens e tudo mais, porque a capacidade que ele tem de fazer essa busca é infinitamente maior do que um recrutador normal. Então, a competência que o recrutador vai ter que ter agora é como utilizar essas plataformas para otimizar o processo de contratação. O cara do RH, em vez de anunciar uma vaga, ele vai pedir o ChatGPT, encontre para mim um apresentador de telejornal com essas características, carismático, que sabe dar notícia, que sabe valorizar ali um anúncio de um patrocinador, e o ChatGPT vai trazer para elas, eu tenho esse jornalista nessa faixa salarial que atende nessa emissora e que hoje faz essa jornada de trabalho. É um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo é o que está acontecendo e a gente precisa se preparar para isso. A gente está conversando com o professor Everton Lima, professor de MBA e inovação do Senac que está com as inscrições abertas para o curso de MBA, Gestão Estratégica de Pessoas. Por falar nisso, professor, como as empresas podem fazer para atrair e reter aqueles talentos, já que estamos falando de um mercado muito competitivo? É importante falar sobre isso porque a gente está vivendo um movimento agora muito curioso. Ele é chamado no Brasil de desistência silenciosa. O que é isso? São os profissionais que estão entregando cada vez menos para as empresas, sabe? Existem profissionais que estão pedindo demissão e em 2022 a gente teve em um mês 600 mil profissionais no Brasil pedindo demissão. E os que não estão indo embora estão entregando cada vez menos. Eles estão aceitando o fato de que eu vou trabalhar menos porque a empresa não me valoriza ou porque eu não me identifico com ela. É fundamental do lado de cá das empresas, e isso está muito ligado ao RH, muito ligado às lideranças, criar valores e propostas para que esses funcionários cada vez mais se apaixonem pelo seu negócio. Então, se a empresa não assumir uma postura que, se eu não valorizar o meu talento e se eu não fazer ele acreditar na cultura da minha empresa, nos valores da minha empresa, esse cara ou vai embora, ou se ele ficar, ele vai começar a entregar muito pouco. Por isso que esse movimento de apropriação, de validação de proposta, de encontrar propósito onde você trabalha é muito importante. E esse é um movimento mundial, tá? Essas correntes de pedidos de demissão em massa e de pessoas que estão se posicionando e se identificando com essa desistência silenciosa é muito grande. Eu faço uma provocação para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Quantos profissionais vocês conhecem que chega na hora, faz só o básico, deu 6 horas, vai embora? Aquele profissional que não entrega nem um pouquinho a mais, que não acredita na empresa, que não valoriza essa empresa, né? A gente está cercado de profissionais assim. E é por isso que as lideranças precisam assumir uma postura de eu vou motivar o meu time, eu vou trazer a minha proposta para dentro de casa, eu vou fazer com que essas pessoas acreditem mais no meu negócio. Porque se elas não acreditarem, eu vou deixar de cumprir os meus papéis ali, os funcionários não vão entregar o básico e logo, logo a gente vai ter casos como o que a gente ouviu hoje aqui no próprio jornal, em que o mínimo não foi feito e a empresa foi severamente penalizada por isso, sabe? Perfeitamente. E dentro disso que o senhor está falando, antes da gente encerrar essa entrevista, professor, existe um movimento, até uma expressão em inglês aí, a quiet quitting. O que é isso? O que é essa expressão? O que significa isso no mercado de trabalho? Quit quiet é exatamente sobre o que eu falei aqui de desistência silenciosa. Esse movimento de pessoas, e agora com as redes sociais está cada vez mais acelerado, né? De falar, pô, eu vou chegar às 8 horas, eu vou entregar só aquilo que eu me comprometi a entregar e vou sair às 18, porque eu não me identifico com a empresa, porque eu não acredito mais no que eu estou fazendo aqui. Por isso que é muito importante esse profissional de RH se qualificar, para que ele comece a trazer para a empresa essa provocação. Olha, está difícil contratar profissional, o profissional que está dentro de casa está desmotivado. Se a gente não fizer um movimento aqui de apropriamento da cultura da empresa, fazer com que essas pessoas se apaixonem pelos nossos negócios, a gente vai perder. E esse profissional de RH,
ele só vai conseguir fazer isso se ele também estiver motivado, se ele estiver acompanhando o que está acontecendo no mercado, se ele estiver em contato com outros profissionais de RH. E o melhor lugar para fazer isso é dentro do ambiente educacional. Então, eu faço uma provocação direta para você que é gestor de RH, gerente de RH, coordenador, analista. Se você sente que a sua empresa, de alguma forma, está desmotivada, que o time está perdendo empolgação, procure outros profissionais, invista em você, corre atrás, porque esse movimento é um movimento sem volta. Cada vez mais a gente vai ver pessoas desmotivadas trabalhando. E é por isso que a gente vê uma abertura tão grande para a inteligência artificial, porque a inteligência não é movida à motivação, é movida a resultado. E o colaborador, se a gente não estiver ali acompanhando, entregando uma estrutura para ele performar, com certeza ele vai entregar esse resultado bem mediano, que é duro dizer, mas que a gente também usa a palavra mais forte, vai entregar um resultado medíocre. Entendi. Ô, professor, e aí o curso do Senac, o MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, ajuda exatamente esses gestores, esses líderes a entender esse perfil todo e acompanhar o andamento das empresas, não é isso? Exatamente isso. A gente conta com um time de professores que está inserido no mercado de trabalho e que está vivenciando e participando de toda essa transformação profissional, de tecnologia e de inovação. Então, no MBA do Senac, a gente vai falar de ética, de responsabilidade, vai falar de mentoria profissional, vai falar de inteligência artificial, vai falar de substituição da mão de obra humana pela mão de obra tecnológica, pela inteligência artificial. Então, se você está sentindo que precisa se desenvolver, procura o Senac agora mesmo, pega a orientação do MBA de Gestão de Pessoas, porque é uma excelente plataforma de alavancagem de carreira. E eu posso falar isso porque eu fui aluno do Senac, hoje eu sou professor de inovação e hoje eu participo dessas discussões por todo o Brasil sobre como a inteligência artificial veio para ficar e como os RHs, os departamentos pessoais e como as lideranças precisam discutir isso, a aplicação na prática. Então, o convite está aí, o Senac está à disposição, eu também, e eu espero que a gente possa falar cada vez mais sobre esses assuntos. Perfeito. Obrigado, professor, por essa entrevista aqui no Mando News, falando sobre esse curso MBA Gestão Estratégica de Pessoas no Senac. Valeu, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, gente.